Fala pessoal, tudo bem? Roger Costa aqui na área e na segunda aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre unidades de medida em CSS, tá? Na primeira aula a gente falou um pouco sobre position CSS, tá? E hoje nós vamos falar sobre unidades de medida, tá bom? A definição é bem simples. Uma unidade de medida são valores que definem o tamanho, espaçamento e outras dimensões dos elementos em uma página web. Elas são fundamentais para controlar como os elementos são exibidos na tela, permitindo especificar propriedades como largura, altura, margens, padding e tamanhos de fonte, tá bom? Então, vamos partir para as unidades de medidas absolutas. O que são unidades de medidas absolutas? São aquelas que possuem tamanho fixo, ou seja, não depende do contexto ou das configurações do ambiente, por exemplo, nesse caso aqui o browser, tá? O navegador, e o que o conteúdo é exibido. Então, o que é uma unidade de medida absoluta? São unidades que a gente define, seja ali num font size, ou numa largura, ou num comprimento, ou numa altura de um elemento, que independente do contexto, por exemplo, se seja tanto no navegador, no desktop ou no celular, aquele valor vai ser sempre absoluto. Então, se a gente define para um parágrafo um tamanho de 20 pixels, px, ele vai ter 20 pixels tanto aqui num dispositivo desktop, quanto 20 pixels num dispositivo mobile, tá? A não ser que você, determinada parte do CSS, você redefina o valor daquele elemento, tá? Como que você pode fazer isso? Com Media Query, você pode definir, quando, por exemplo, um tamanho de tela for menor, você redefine o tamanho daquele elemento, tá? Mas se você não utiliza nada disso, um valor de px ele é absoluto, ele não vai alterar o tamanho daquele elemento por nada, tá bom? E tem alguns exemplos de medidas absolutas aqui, tá? Temos o pixel, que vai ser o mais comum que você vai utilizar aqui na web, é o pixel, tá bom? Que é para tamanhos aqui na web. Tem os pontos, né? Quem trabalha muito aí com Photoshop, Illustrator, ferramentas assim mais de designer, né? Vocês vão ver, é muito comum colocar, vocês vê pontos, né? O tamanho de uma fonte vai colocar 42 pts, né? E são unidades de medidas utilizadas mais para impressão. A gente não utiliza muito ponto aqui na web, tá bom? Mesma coisa para os centímetros e para os milímetros, tá? A gente não utiliza, por exemplo, numa página, quando você está construindo uma página aqui na web, a gente não utiliza pontos, nem centímetros, nem milímetros. Esqueci até de colocar o pacas aqui, né? Que são mais unidades de medidas para você utilizar em impressão, tá? Vamos partir agora para as unidades de medidas relativas, tá? Uma unidade de medida relativa é uma forma de definir tamanhos no CSS que se ajustam em relação a outro elemento ou contexto, em vez de utilizar valores fixos. Isso significa que o valor de uma unidade relativa depende de outro valor no layout, tornando o design mais flexível e responsivo. O que isso quer dizer, né? Uma unidade relativa é que ela vai ser relativa a um contexto. Então, por exemplo, se a gente define que um parágrafo, por exemplo, com um tamanho relativo de 2 rems, ele vai ser 2 perante ao font size que está definido no HTML, no elemento do HTML. Tá? Então aqui, ó, rem é root element, é relativo ao font size do elemento raiz root, no caso HTML. Então, por padrão, por exemplo, o browser, ele coloca um font size no HTML, no elemento HTML, de 16 pixels, tá? Então, quando você utiliza, por exemplo, um parágrafo, você coloca um font size de 1 rem, o que ele quer dizer? É o valor que você colocou, vezes o valor que está definido no font size do HTML. Então, se você coloca, por exemplo, 1 rem num elemento, ele vai ser equivalente a 16 pixels, porque ele faz 1 vezes o valor que está setado, né, que está ajustado no elemento HTML, tá bom? O en é o seguinte, ele é relativo ao font size do elemento pi. O que isso quer dizer? Digamos que se você tenha uma div que tem um texto dentro dessa div, e dentro dessa div também tem um parágrafo, né? Tem um outro elemento de um parágrafo, né? Se você definir, por exemplo, 20 pixels para div e no parágrafo que está dentro da div define 1.5 em,
ele vai ser 1.5 vezes o valor de 20, que é do container pi, né? Não se preocupa com essa explicação, que aqui embaixo a gente vai ter umas demonstrações, tá? A gente vai inspecionar aqui a página e a gente vai ver isso aqui melhor, tá bom? Porcentagem, né? É relativo também ao elemento pi, então quando você define para um elemento que ele vai ter 50%, ele vai ter 50% sobre o elemento pi mais próximo, tá bom? Isso aqui também a gente vai ver mais aqui para baixo, tá bom? E usa-se bastante para definir largura e altura de elementos. Geralmente a gente não utiliza em font size ou porcentagem, tá bom? A gente vai ver isso aqui mais para baixo. Temos também a viewport width e a viewport height, tá? Que é relativo à visualização da tela do viewport. O que isso quer dizer? Um VW é equivalente a 1% do valor da viewport. A viewport é a sua tela de visualização, ou seja, que é daqui, ó, até o final, né? Então, nesse meu contexto aqui, ó, na minha resolução atualmente, aqui que eu estou gravando essa aula, minha resolução é de 1920 por 1080, tá? Então, se eu defino, num elemento, que ele vai ter um viewport, ele vai ser relativo ao viewport aqui da minha tela. Então, nesse caso aqui, ele vai ser, se eu defino para um elemento 1VW, ele vai ser equivalente a 19.2 pixels, tá? Só que, se eu chegar e alterar o tamanho desse elemento, dessa tela de visualização, eu for diminuindo, o texto também, onde eu defini de 1VW, ele também vai diminuindo, tá? Porque ele é relativo ao tamanho da tela, tá bom? E o VH é de Viewport Height, é a mesma coisa que o VW, só que é pela altura da tela, tá bom? Então, digamos aqui que é 1080 pixels, a minha Viewport Height aqui, tá? O tamanho da minha Viewport, a largura, a altura aqui da minha tela, é 1080 pixels. Se eu defino para um elemento que ele vai ter um VH, quer dizer que ele vai ter aproximadamente 10.8 pixels, tá? E se eu também altero o tamanho da janela, esse elemento também vai alterando de tamanho, tá? Temos a próxima aqui, que é a Vmin, tá? Que é Viewport Min, e o Vmax, tá? Que é o Viewport Max. É relativo à visualização da tela Viewport. É bem parecido, pessoal, com o VW, mas e com o VH. Só que, quando você define para um elemento, um Vmax, perdão, ele vai tentar pegar 1% ou da largura ou da altura, o que for maior. Nesse meu caso aqui, a minha largura, que é de 1920, é maior do que 1080 pixels, né? Que é de altura. Então, também, se eu definisse aqui um Vmax por um elemento, ele ficaria também com 19.2, equivalente a 19.2 pixels, né? Só que isso aqui eu vou mostrar ali mais para baixo, tá? Na demonstração a gente vai inspecionar, vocês vão ver que é diferente um do outro, tá bom? É coisa mínima, mas vai ser bem importante vocês aprenderem isso aqui daqui a pouco, tá bom? Então aqui, ó, Vmin representa 1% da menor dimensão da tela, tá? Tanto a largura quanto a altura, enquanto o Vmax representa 1% da maior dimensão, tá? Exemplo, se a largura da tela é 1000 pixels e a altura é 800, um Vmin equivale a 8 pixels, enquanto um Vmax equivale a 10 pixels, tá bom? Temos também a CH, né, que é Character Unit. É a medida da largura do caractere zero, tá? A regra é o seguinte, um CH equivale a um caractere. E só é válido caso a tipografia for monospace, ou seja, se ela for tipografia monoespaçada, que são tipografia que, independente da letra que você coloque no texto, todas as letras têm o mesmo tamanho de largura, tá? É diferente dessa fonte, por exemplo, essa fonte que eu estou utilizando aqui nessa documentação, é a Plus Jakarta Sans. Ela não é uma fonte monoespaçada, ou seja, tem letra que é maior do que a outra, que a largura é maior que a outra, tá? Então, ou seja, se todos os caracteres tiverem o mesmo tamanho. Vamos passar aqui para a demonstração, tá? E aqui agora que a gente vai, de fato, inspecionar os elementos e ver o que cada um aqui está fazendo, tá bom? Primeiro aqui, ó, esse é um parágrafo com medida absoluta de 20 pixels. O que isso quer dizer? Vamos inspecionar aqui, tá? Deixa eu jogar aqui o inspetor aqui para baixo, ó.
Vamos inspecionar ele aqui. Ele aqui é font size de 20 pixels. Foi aquilo que eu falei. Ele vai ser 20 pixels dependente do tamanho da tela. Então, se a gente ver aqui, ó. Vamos colocar aqui um tamanho menor, ó. Cadê aqui, ó? Ó, ele vai ser sempre 20 pixels, independente se aqui for um dispositivo mobile, ó. Perdão, peraí. Aqui, deixa eu diminuir o zoom aqui. Olha, vai ser sempre 20 pixels, tá vendo, ó? Ele não altera o tamanho dele, independente se é um desktop ou se é mobile, ó. Ele não altera. Então ele é 20 pixels absoluto. Ele só mudaria se de fato eu fosse lá no CSS, né, com o Media Query, por exemplo, e redefinisse o tamanho dele, tá bom? Mas se eu não fizer isso, ele fica mantendo esse mesmo tamanho. Já que esse parágrafo aqui, ó, esse é um parágrafo com medida absoluta também de 20 pixels, e daqui em diante esse texto tem a medida de 1.5 em. Então vamos inspecionar esse texto aqui de baixo, ó. Ele tem um parágrafo, tá? Ele começa também com a medida que eu defini um font size de 20 pixels absoluto, só que ele tem um elemento filho aqui dele, né, ó. E o elemento filho, ele está com 1.5 em. O que ele vai fazer? Ele vai fazer 1.5 vezes o font size que está definido no container pai dele, no elemento pai mais próximo dele. Qual que é o elemento pai mais próximo desse span aqui? É esse parágrafo, né? Então, o que ele vai fazer? 1.5 sobre 20, ele tem aqui, ó. Ele vai ser, ó, até aqui o valor computado, ó, se você pode ver aqui, ó. O font size desse elemento é 30, tá? E se perceba o seguinte, se eu altero aqui, ó, se eu altero aqui para 40 pixels agora, ó, font size 40 pixels, esse também ele altera, ó. O font size aqui ele altera, agora ele é 1.5 vezes o 40, tá? Que dá 60 pixels, tá bom? Vamos voltar aqui para 20, só para ele voltar aqui, tá? Esse outro parágrafo aqui de baixo, ó, ele é bem parecido com o de cima, só que vocês vão entender aqui por quê, tá? Esse é um parágrafo com medida relativa de 2 rens, e daqui em diante esse texto tem a medida de 1.5 em, tá? O que isso aqui quer dizer? É bem parecido com o de cima, só que agora o parágrafo, o início do parágrafo, em vez de ele estar com 20 pixels absoluto, ele está com 2 em. Mas por que ele está com o mesmo tamanho daqui de cima? Porque, lembra que eu falei, né? O ren, ele é relativo ao font size do elemento raiz root HTML. Se a gente for olhar aqui meu documento HTML, o elemento HTML, ele está com estilo aqui, ó, HTML, eu defini um font size de 10 pixels. Por que eu faço isso, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas por que eu redefino meu HTML para 10 pixels, em vez de eu deixar com 16 pixels? Porque geralmente quando eu pego um layout, seja no Figma, os meus próprios layouts, ou layout às vezes de algum cliente, a pessoa vai definir lá um título, digamos assim, ela definiu lá um H1 46 pixels, ela coloca lá 46 pixels, né? Quando eu defino esse elemento aqui no meu documento, quando eu coloco um H1 aqui dentro, em vez de ter que fazer o cálculo de quanto é 16, quanto que é 42 pixels, quanto que é o ren de 42 pixels para ele ficar certinho, eu defino o font size como HTML.10 e aí, direto no elemento, eu coloco, se no Figma está 4.2, dá 42 pixels, aqui no HTML, no elemento, eu coloco 4.2 ren, que aí ele vai fazer 4.2 vezes os 10 aqui, que vai ser equivalente a 42 pixels, tá? Então, por isso que aqui não alterou. Aqui não alterou, porque ele está fazendo também 2 vezes 10 é 20, a mesma coisa que seria 20 aqui absoluto, tá? Se eu vier aqui, ó, e vou alterar aqui, ó, para 12 pixels, agora perceba que ele está maior, ó. Esse daqui se manteve, essa parte aqui se manteve 20 pixels, só que esse aqui não. Agora esse 2 ren aqui, esse parágrafo, ó, esse parágrafo que está 2 ren, agora, se a gente ver o valor computado dele aqui, ó, font size, agora ele é 24 pixels, tá? E esse 1.5 em é 1.5 vezes o 2 ren, que na verdade é 24. Então, deixa eu até abrir aqui, ó. Vamos ver qual que é o valor dele, ó. Tá 36 pixels. Então, se a gente fizer 1.5 vezes 24, ele dá 36, entendeu? Deixa eu voltar o meu HTML aqui para 10 pixels, tá? Fechar aqui. Agora esse parágrafo aqui, ó. Esse parágrafo,
esse é um parágrafo com medida relativa de 1 VW. O que isso quer dizer? Né? Que é 1% do viewport height. Como esse meu viewport height de 1920, 1 VW vai equivaler a 19.2. Se a gente vir aqui, ó, font size é 19.2. Só que agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou diminuir o tamanho da tela. Ó. Tá vendo que ele está alterando? Ó? A 12.45 agora. Ó. Por quê? Ele vai se ajustando o tamanho da tela. Ó. Ele vai se ajustando. Ó. Então aqui também ele vai alterando o font size dele. Ó. Tá bom? Esse é um parágrafo com medida relativa a viewport height, que é agora de cima para baixo, tá? Então, se eu vier aqui, eu vou inspecionar de novo, ó, percebo que ele ficou menor ainda. Por quê? Porque é desse valor aqui, ó. Deixa até, a gente pode tirar essa visualização aqui, só para ele pegar daqui aqui. Agora, o viewport height, aqui, ó, se a gente for parar para analisar, ó, eu vou, tá vendo lá em cima, aqui no cantinho, aparece as medidas, né, ó. Eu vou parar em 600, ó. Em 600, certo? Então, 1VH quer dizer que esse font size desse texto, 1VH, equivale a 6 pixels, porque ele é 1% do valor que está aqui, né? 1% de 600 é 6%, é 6 pixels. Não, então, se ele olhar aqui, ó, font size é 6 pixels, tá? Eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou diminuir, vocês vão ver que o texto ele vai diminuindo, ó lá, o font size aqui, ó. Porque o viewport height dele está mudando, ó. Vamos vir aqui agora para o... Esse é um parágrafo com IDIF, ó. Esse é um parágrafo com IDIF de largura, né? De 40 CH e font size 20 pixels. O que isso quer dizer? O CH é a largura do caractere 0, né? Se a gente vier aqui, ó, e colocar um monte de 0, ó, ele até extrapolou, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um CSS aqui nele, ó, de word wrap break word, tá? Vamos contabilizar aqui quanto que deu aqui de caracteres, né? De 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30, 37. Tá? Mas por que deu 37, sendo que a gente definiu aqui o IDIF de 40 CH, tá? É porque esse elemento aqui, ele tem padding. Se a gente tirar o padding, a gente tirar a borda... Cadê? Peraí. Não estou conseguindo enxergar aqui. Vamos tirar o padding. E vamos tirar border none. Vamos tirar a margem também, tá? Vamos só voltar aqui, que esse aqui é de todos os outros elementos lá. Vamos contabilizar aqui agora, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, agora ele tem 40. Por quê? Quando a gente define um font size, um IDIF de 40 CH, ele quer dizer o seguinte, que esse elemento aqui, ele vai ter o tamanho de 40 vezes a largura do 0, tá? Do caractere 0. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, um elemento que tenha um font size de 20 pixels, nessa fonte aqui, ó, nessa fonte, font size de 20 pixels, um IDIF de 40 CH, a largura desse elemento ficou em 15, 71, 19, tá? Vamos alterar aqui também, ó. Então, o que o CH ele quer dizer, pessoal? Ele quer dizer que o elemento ele vai ter o tamanho, quando a gente define aqui de 40 CH, ele vai ter o tamanho de 40 caracteres A, tá? Mas vamos voltar com um texto aqui, um texto genérico aqui dentro, ó. Espera que eu errei. Mas se a gente parar para analisar aqui agora, quando eu mudei o texto aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu só vou reiniciar aqui a página, só para ele reiniciar aqui os estilos, tá? Se a gente for parar para analisar aqui agora, ó,
um IDIF de 40 CH nesse tipo de fonte, o que ele quer dizer? Aqui, se a gente for contar, se a gente for contar aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já deu 40 aqui, caracteres, né? Mas por que ele quer dizer o seguinte? Quando a gente aplica um IDIF de 40 CH, ele quer falar que o elemento todo vai ter o tamanho de 40 caracteres do A, tá? Só que algumas fontes que não foram monoespaçadas, tá? Igual essa aqui que é a Plus Jakarta Sans, um caractere, o tamanho deles é diferente de outro. Então, nesse elemento aqui, esse texto, ele coube mais de 40 caracteres numa única linha, porque cada um dos caracteres, por exemplo, o E é maior que a largura do E maiúsculo é maior do que a do S, do G é maior do que do A, e aí ele consegue colocar mais elementos. Mas se a gente vier aqui agora, ó, inspecionar, vamos colocar um font family nesse elemento de monospace, a gente vê aqui agora, ó, e vamos tirar até o... Vamos tirar... Não, né? Vamos ver aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32... Ah, peraí. A gente tem que também tirar margem, padding e a border, tá? Porque daí ele influencia, tá? Então, se a gente vier aqui agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, o CH ele serve para isso. Para que o CH é útil? Onde que vocês vão utilizar, de fato, o CH? Pensa que você tem um input, né, um formulário input, que você queira que tenha, no mínimo 20 caracteres dentro dele. Que a pessoa vai digitar, quer que tenha 20 caracteres. Se você definir um IDIF de 20 CH, um mínimo IDIF de 20 CH, ele vai ter 20 caracteres ou mais se a fonte for monoespaçada, não for monoespaçada, tá? Esse truque só funciona bem assim certinho se a fonte for monospace. O que é fonte monospace, monoespaçada? É que é uma fonte que, dependente da letra aqui dentro do caractere, ela tem o mesmo tamanho. Então, o E tem o mesmo tamanho aqui do S, o S tem o mesmo tamanho do E, independente se é maiúsculo ou minúsculo, o espaçamento entre elas são o mesmo, tá bom? Então, por isso, quando você coloca uma fonte monoespaçada, você vê que ela tem mais um espaço, né? Ela obedece basicamente uma margem, né, entre as letras, né? Beleza, vamos continuar aqui no próximo. Ó, esse é um parágrafo com font size de 100 pixels. Nesse caso aqui, ó, a gente não utiliza muito o porcentagem em font size, a gente vai utilizar mais para tamanho de elementos, tá? Para definir o tamanho do elemento em si, em vez do tamanho de uma tipografia, tá? Vamos partir para isso aqui, ó. Esse é um parágrafo com font size de 1 Vmax. Se a gente for parar para analisar, ó, ele está bem parecido com ele está o mesmo tamanho que o parágrafo de 1 VW, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, 1 Vmax computado, ele também está 19.2. Mesma coisa que do VW aqui, ó. 19.2. Mas o que isso quer dizer, ó? Ele quer dizer que 1 Vmax é 1% do viewport que tiver maior sobre o outro. Nesse meu caso aqui, nesse contexto, a largura está maior do que a altura. Então, ele vai pegar o valor que está na largura, né? Que é, obviamente, de 1920, 1% de 1920. Só que vamos diminuir aqui, ó, vamos mudar aqui o tamanho agora. Vamos deixar a altura maior do que a largura. Tá vendo aqui, ó? A largura está 345 e a altura está 618. Então, esse elemento aqui agora de 1 Vmax, ele atua sobre o tamanho da largura. Ou seja, ele vai ser 1% sobre 618, tá? E o que é 1% de 618? Se a gente for olhar aqui, ó, é 6.18 pixels, tá?
Se a gente for, ó, enquanto a gente vai aumentando aqui a largura, ele não é maior ainda. A largura não é maior, não passou de 618. Então ele continua, ele se mantém ainda em 6.18 pixels aqui, ó. Quando eu passar de 618, aí sim ele vai alterar aqui, porque ele vai passar a atender a largura agora, ó. 1% sobre a altura, tá vendo? Agora ele tá aumentando, ó. Então o Vmax é isso, ele é bem parecido assim com o VW, mas a diferença dela é isso, tá? E o Vmin é sobre o valor que está menor, tá? Nesse caso aqui, ó, ele está 6.18, por quê? Porque a largura 655 é maior do que a largura. E ele, como ele pega 1% do menor, então ele pegou 1% de 618. Vamos fazer agora, de novo, a largura aqui, a altura, perdão, a largura ser o menor, tá? Ó. Vamos colocar a largura como 300, ó. Não sei se eu vou conseguir parar ali certinho. Vamos deixar 301, tá? Então, ó, ele ficou com um valor de 3.1 pixels. Para que isso é útil? O Vmax e o Vmin. Ele é útil quando você quer que um elemento ele tenha proporções, seguir proporções de tamanho de tela. Você quer, por exemplo, criar uma caixa e quer que essa caixa tenha 10 Vmax, 10 Vmax de altura, 10 Vmin de altura, essa caixa vai ficar sempre num tamanho quadrado e vai sempre respeitar as medidas, né? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu criei essa caixa aqui, ó. Eu criei uma caixa aqui, ó, uma div, tá? Eu coloquei aqui uns estilos nela aqui, div e div de 100% nessa div, e aí ele pegou 100%. Por que ele está parando aqui? Ele está começando aqui e está parando aqui. Porque esse div de 100%, ele está dentro dessa section aqui de demonstração, que por razão essa section de demonstração está dentro dessa section main aqui, tá? E essa section main, ele tem esse tamanho de 951 aqui, ó. Ele começa aqui e termina aqui, ó. Tá? Ele começa aqui e termina aqui. Então, esse elemento, ele está pegando também 100%. Tá? Só que o filho dele, eu coloquei, ó, example sum percentage, né? Um exemplo filho, porcentagem do elemento filho. Eu coloquei 50%. Só que agora ele faz 50% sobre o elemento pai dele, tá? Que é esse elemento aqui de cima. Então, ele fica com o valor de 50%. Ou seja, ele começa aqui e termina aqui no meio, tá? Eu coloquei um height aqui de 100%, ó. Se eu não coloco nenhum, ele fica com esse tamanho aqui, porque ele pega o tamanho aqui do padding, ó. E aí o pad dá um tamanhozinho para ele, tá? Tem a cor aqui também, mas se eu coloco 100%, ele vai tentar pegar a altura de 100% também do elemento pai. Se eu vier aqui, aumento o elemento pai e vou aumentando ele aqui, ó, o elemento filho dele também, que o height está 100%, ele vai tentar pegar, tá? E se eu vier no filho também colocar 50%, ó, ele só vai pegar 50% da altura do pai dele, ó. Então, se eu for aumentando aqui, ó, for aumentando, ele vai aumentando também, tá? Então, pessoal, recapitulando aqui, tá? Nós temos as medidas absolutas, que são as medidas que não vão ser alteradas, independente do contexto, do tamanho da tela e etc., a não ser que você redefina um elemento, tá? Digamos, colocou um H1 com 40 pixels, se você em nenhuma parte do código redefine aquele H1 com texto com um pixel menor, ele vai ter 40 pixels dependente do dispositivo, tá? Temos aqui os pontos, centímetros e milímetros que a gente não utiliza aqui na web, a gente utiliza mais para impressão. Depois, numa aula de Media Queries, eu posso abordar um pouco mais sobre isso, tá bom? Temos as unidades relativas, que elas são relativas ao contexto, ao dispositivo e etc. Então, eu recomendo hoje sempre utilizar medidas relativas, porque ele fica melhor para responsividade, para uns layouts flexíveis, tá bom? A gente vimos aqui REM, porcentagem, viewport rediff, viewport write, CH, tá? Tem algumas outras propriedades também, tem a EX, tem a pacas, que eu não abordei aqui, tá? Porque como meu contexto de ensinamento é para web, tá? Não é para impressão, acho que não faz muito sentido eu explicar aqui, tá? E a aula aqui já deu quase 30 minutos, se eu fosse falar mais ainda das outras, ia demorar um pouco mais ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, tá bom?
que eu vou responder com o maior prazer. Essa página aqui, essa documentação, ela vai estar disponível para vocês aqui também aqui no YouTube, aqui embaixo na descrição, tá bom? Para vocês acompanharem, etc. Compartilhe o conteúdo no Facebook, no WhatsApp, copia o URL e manda para alguém, tá? Que é bem importante aqui para mim. E fica aqui para se inscrever, tá? Se inscreve aqui aqui na minha newsletter para receber o próximo conteúdo, tá bom? Então é só vir aqui, se inscreve aqui bonitinho, que aí vocês já vão receber o próximo aviso da próxima aula, beleza? E é isso, tá bom? Até a próxima aula e tamo junto.